Boa tarde, pessoal. Vocês estão entrando? Oi, oi, todo mundo. Estamos aqui para o nosso encontro diário, né? Nosso encontro sobre ortodontia. Para quem chegou agora, é um projeto que a gente está desenvolvendo, eu com um grupo de colegas pessoais meus, todos ortodontistas, trazendo temas super atuais para vocês. E para trazer conhecimento, compartilhar conhecimento nesse momento, né? A gente está até usando a hashtag ortodontia na quarentena. E falando um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje, sobre a nossa colega convidada especial de hoje, nós vamos abordar o tema colagem indireta digital. É um tema super em alta e eu tenho certeza que vocês têm dúvidas e nosso objetivo hoje é sanar essas dúvidas. Falando um pouquinho da minha colega, a doutora Heloísa Soares Ueno, ela é especialista em ortodontia, ela é mestranda pela USP, é Invisalign Doctor e faz também o sistema Damon. Nos conhecemos na USP mesmo, né? Se eu não me engano foi em 2017. E ela é uma família, né? A gente é uma família. Ela faz parte, ela tem uma linha de pesquisa, eu tenho outra. A linha de pesquisa da doutora Heloísa é colagem indireta, junto com alguns colegas, amigos nossos, né? O Murilo, a Marjorie, a Mari, a Tereza. E ela tem uma expertise muito grande nesse tema, não apenas pela pesquisa, mas porque ela também vem do consultório com essa bagagem, né? Ela vem de uma família de dentistas, ela já usa scanner, já tem uma expertise muito grande e a gente vai chamá-la já já. Além de tudo isso, ela já tá aí, né, Lu? Ela é mamãe de duas princesas e eu falo que ela é uma dos exemplos de mulher moderna, né? Ela é mãe, ela é profissional, ela é estudante e é uma inspiração também para mim. É muito bom ter você como amiga, Elo. E eu vou te chamar agora, tá? Vamos lá. Aguardando, conectando. Ê! Vou me arrumar aqui. Boa tarde, Elo. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Nossa, tá um super prazer estar aqui. Que bom. Você conseguiu me fazer tirar o pijama. Pois é, pois é. Olha, com muito prazer. Esse convite seu veio numa hora muito legal. Assim, acho que tá todo mundo super apreensivo, todo mundo super ansioso, né? Exatamente. E eu acho que a gente tem que realmente tocar a vida da melhor maneira possível e Sim. vamos estudar, vamos falar do nosso assunto preferido, que é a Pois ortodontia. é, então. Ortodontia, né? É E é verdade. muito legal o feedback, as pessoas estão chegando, o pessoal está chegando aí. E vai ser muito bom também a nossa conversa de hoje, né, Lô? Eu falei um Uhum. pouquinho de você, você viu? Já falei da uma Vi. introdução. Aham. E vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre colagem indireta, que é o nosso tema especial. Aham. Eu queria que você contasse pra gente, Elô, um pouquinho sobre quais são as vantagens da colagem indireta para o nosso consultório. Tá. Então, colagem indireta, assim, ela foi iniciada mesmo, assim, um dos primeiros artigos a serem publicados sobre isso foram dois pesquisadores que, assim, na minha opinião, eles foram muito visionários. É o Silverman e o Cohen. Em 1972, esses artigos foram Sim. começados a ser publicados, né? Então, como é que eles faziam a colagem indireta? Eles moldavam o paciente, né? E aí, em cima do modelo de gesso, eles posicionavam o bracket, os brackets, né? Que nem a professora. Fala pra gente falar. A gente fala tanto, é uma discussão, o que é bracket ou bracket, né? Então, É, então são posicionados em cima dos modelos de gesso e são colados, eles eram colados ou com resina ou com cola tenaz mesmo. Tem vários uhum. artigos que falam assim diversos tipos de cola. Tem até Certo. artigos mais antigos que usavam caramelo para colar o Nossa, bracket em cima interessante. do modelo de gesso. Muito interessante, né? Então, aí eles faziam? Eles faziam essa colagem e aí depois eles faziam uma moldeira sobre esses modelos, ou com silicona de adição, que se usava antigamente,
ou ainda é usado, né? Ainda é. Uhum. Ou com termoplastificadoras. E aí faziam essa moldeira, posicionavam os brackets em cima, nessas moldeiras de transferência, e essa moldeira é introduzida na boca do paciente com todos os brackets posicionados ao mesmo tempo. Uhum. Então, assim, qual que é a vantagem disso? Primeira coisa, o planejamento do tratamento. Você tem como ter uma visão espacial do modelo de gesso, né, tridimensional, para fazer essa colagem, muito melhor do que você tem na boca do paciente. Uhum. Então, você consegue planejar as alturas certinho, o posicionamento, mesmo no modelo de gesso, um posicionamento, assim, teoricamente melhor, tá? Uhum. Do que o, assim, óbvio, assim, a gente tem a expertise do ortodontista aqui, a gente sabe que hoje em dia, né, assim, a gente cola muito bem, mas a possibilidade de ter esse posicionamento, essa visão tridimensional do modelo é muito boa, né? Foi a Então, vantagem. assim, isso foi a sacada que esses pesquisadores tiveram. Uhum. Então, assim, acho que a vantagem principal seria o planejamento, seria uma previsibilidade, né, melhor do tratamento. Eu acho que também não eu acho, né, assim, tem vários artigos que falam sobre isso, mas evitar aquelas dobras de finalização. Que nós, assim, eu tô vendo aqui que tem vários amigos meus entrando, que não são ortodontistas, Uhum. e eu vou falar uma coisa, ortodontista, gente, sofre, tá? Ortodontista sofre no final do tratamento, quando o paciente já não aguenta mais tratar e você fica lá finalizando, fazendo aquela perfeição, aquelas dobrinhas, né, no fio Pra para finalizar bem, finalizar. né? A gente tira o É. arco, tá aquele arco todo dobradinho. Então, Uhum. assim, uma das vantagens seria realmente fazer uma finalização melhor, tá? Uhum. Do tratamento ortodôntico. Acho que o principal é legal também falar, porque tem muita gente que tem dificuldade de fazer colagens posteriores. Então, Sim. a boca fora da boca, né, é muito mais simples a gente posicionar um tubo. Então, realmente é algo bem legal. E lá fora é bem aplicável porque eles têm menor tempo de cadeira, né? Então, também desenvolve Sim. essa parte clínica. Nos Estados Unidos é muito usado. Muito Eles usado. têm uma outra visão, assim, e trabalham com muitas técnicas. Então, é um tema bem legal, né, Elo? A gente abordar Não, aqui. ontem até eu assisti a sua live, né, com o Patrick. Uhum, Eu foi. adoro. E ele falou uma coisa muito interessante, né? Aquele artigo do Tom Pitts, que ele falou que beginning with the end, né? E Beginning começa com o final. with the end in the mind, né? Isso. Então, começar pensando na Pensando finalização. no Eu acho final. que a colagem direta, ela interage super bem com essa técnica do Smile Arc que ele citou ontem. Porque Sim. é uma colagem muito precisa, Uhum. entendeu? Então, se É. você tem tempo maior de planejar essa Uhum. colagem e fazer ela acontecer da melhor maneira possível para aquele resultado que você Planeja. planejou antes, Isso. eu acho que ela casa super bem, entendeu? Com o Talvez, que a gente está utilizando atualmente, né? talvez o que a gente tem experiência com colagem direta, que a gente vai falar isso já, seja o problema na hora da parte clínica, colagem dos brackets, né? Que você já tem uma boa expertise nisso, a gente vai desenvolver isso mais pro final, porque talvez aí que seja o X da questão. A pessoa faz tudo bonitinho e na hora de colocar na boca, tem vários detalhes que se você não tomar cuidado, né? Não tem adesão ali. Então você vai entrar daqui a pouquinho, vai falar sobre isso, mas é legal. E também falar sobre a resina, né, Lô? Eu acho que. Mas a gente vai. Na parte clínica a gente fala. A resina que era feita do sonde, que não tem mais e tal. Bom, né? A Mas, parte da colagem direta, a introdução é isso, né? Então acho que é tempo de cadeira, como você falou, a previsibilidade na finalização do tratamento e tudo. E me fala uma coisa. Como que a gente faz no fluxo digital? Que é uma grande dúvida das pessoas. Por onde eu começo? Conta por pra onde gente. começa? Tá. Então, o fluxo digital, ele começa com o escaneamento, tá? Então, assim,
usou-se muito o escaneamento de bancada, né? Hoje em dia a gente tem o escaneamento intraoral, né? Então, atualmente, acho que, assim, pelo menos aqui em São Paulo, muitos ortodontistas têm o scanner intraoral. Então, Ou assim, a se não gente tem, tem nos centros, né, de tem o radiologia. centro de documentação. A gente tem essa Exatamente. facilidade. Então, você já pede a sua documentação com o escaneamento. E aí, esse STL, existem várias plataformas, tá? Assim, eu não conheço nenhuma plataforma que seja free. Então, assim, a maioria, ou você obtém o software, ou você utiliza... Tá me ouvindo? Tá. Esse posicionamento ele é feito Sim, digitalmente, sim. tá? Ele é feito digitalmente. Então, como que ele acontece? Você pode ou não associar uma tomografia computadorizada com o escaneamento Legal. digital. Então, a gente pode sobrepor os DICOMs com o STL. Isso é o mais sensacional dessa técnica digital. Obter um Maravilhoso. planejamento que é praticamente impossível a gente obter com os modelos de gesso apenas, que já é um avanço, né, desse planejamento. Então, assim, a gente consegue... assim, o software... assim, existem vários softwares, mas assim, o que eu mais trabalhei, existem várias ferramentas que a gente consegue delimitar o equador do dente, o longo eixo das raízes, junto com a tomografia. Então, essa seria a maior vantagem do planejamento da colagem digital. Porque você tem um planejamento, assim, tão preciso que eu acho que é impossível a gente, a olho nu, um ortodontista, assim, por mais expertise que ele tenha, conseguir esse tipo de colagem, né? Assim, E o bacana dessa associação é o setup virtual, que a gente consegue ver o alinhamento, né? No final, Então, tem alguns softwares que propiciam isso, né? A gente só que consegue. assim, existem vários tipos, né, desse fluxo digital. Como é que ele pode ser feito? Você pode fazer o posicionamento dos brackets no modelo da maloclusão, tá? Esse é o mais simples que tem. E aí você posiciona digitalmente e faz a impressão do modelo de gesso, tá? Aí o que você vai obter? Modelo O modelo digital. de gesso... Oi? O modelo digital. digital, Faz a impressão do modelo digital. E por estereolitografia, né? Que é aquela impressão por camadas, né? Então, você utiliza uma termoplastificadora, tá? Para fazer essa moldeira. Então, você tem um modelo digital com os brackets posicionados e utiliza uma termoplastificadora para fazer essa moldeira de transferência, ok? Então, essa é a técnica mais simples. Outra técnica que você pode utilizar para o fluxo digital seria o posicionamento dos brackets digitalmente. Então, você vai lá, existe uma galeria de vários tipos de brackets e você faz esse posicionamento. Por exemplo, você quer utilizar um bracket Morelli. Então, você faz o posicionamento, imprime o modelo digital, tá? Com umas caneletinhas, onde você consegue encaixar esse bracket no modelo. Então, não sei se você está chegando lá. Sim, aí você pega manualmente e vai colocando. Manualmente, você coloca os brackets como se você estivesse colando. Então, tem gente que usa ainda cola tenaz, caramelo, ou então colas específicas, né? Que a gente utiliza para fazer isso. E posiciona o bracket mesmo. Não é o bracket impresso da galeria. Seria um bracket... o bracket real e você posiciona certinho nessa caneleta. E aí você faz também a sua moldeira da maneira que você está acostumado. Eu tenho uma colega que ela utiliza cola quente para fazer. Sim, tem essa técnica, né? Também. E ela domina a técnica como ninguém, assim, sabe? O trabalho dela é 100% colagem direta. Sim. Então, E a questão da diferença dos modelos impressos, né? Um vem com brackets e o outro com canaleta. Essas canaletas, elas saem do software já pré-posicionados, né? Um pré-posicionamento dos brackets. Acho que é legal explicar isso para eles, porque, né?
Como que faz a canaleta? Então, Então, ela vem já. é um modelo da maloclusão que tem os Uhum. quadradinhos que você vai lá e encaixa o bracket certinho. Perfeitamente aonde você planejou. Perfeitamente isso. Então, é o modelo da maloclusão. Então, aí você Uhum. vai lá e faz a modelo de transferência e transfere, tá? Uhum. E também existe uma outra maneira que, assim, você pode imprimir a moldeira, tá? E quando você imprime a moldeira, existem dois jeitos de você fazer isso, tá? Uhum. Uma é você imprimir também no modelo da maloclusão, tá? Então Uhum. você vai lá, posiciona digitalmente os brackets no software, e aí você imprime essa moldeira. Normalmente é um material que tem uma certa maleabilidade, porque você vai encaixar o bracket, então o bracket tem que tipo aprofundar nessa moldeira para ele ficar Uhum. bem encaixado, tá? E você utilizando o modelo da maloclusão mesmo, tá? E aí você vai Uhum. lá e faz a transferência na boca do paciente, tá? Legal. E agora existe o melhor dos mundos, né? Porque assim, quando você posiciona um bracket, normalmente você pode deixar uma espessura de resina um pouquinho maior, né? Uhum. Tanto uma espessura para movimentos, para rotação dos dentes, ou espessura para que pode interferir um pouquinho no torque dos dentes. Então, assim, Que legal. mesmo na colagem direta, Uhum. você tem como errar na quantidade de bracket que você coloca a quantidade de resina que você coloca na base do bracket. Uhum. Entendeu? Eu acho que esse é um dos maiores, uma das maiores dificuldades clínicas que tem, é isso, né? O Exatamente. Então, gap assim, que dá entre o dente e a base do e a bracket. base do bracket. Então, assim, Uhum. esse terceiro tipo, né, quarto tipo de moldeira, a grande vantagem dela é o seguinte: você faz a colagem no modelo da maloclusão, aí você Uhum. faz um setup, Uhum. você e como se fosse o Invisalign, né? Vamos falar uma Uhum. linguagem bem para todo mundo entender. E aí você faz esse setup e transforma ele no modelo da oclusão final, né? E aí, Uhum. aí sim você vai fazer a colagem de bracket. Então, a gente pode utilizar, assim, às vezes o dente tem algum defeito de esmalte, alguma curvatura que pode ser indesejável para a colagem do bracket. Uhum. Então, fazendo o setup, isso é muito utilizado na técnica lingual. Eu fiz técnica lingual um tempo atrás e eu achei sensacional, porque o que eles faziam? Eles incorporavam os torques, né? Os insets, offsets, Uhum. na colagem, entendeu? É incorporado na colagem. Então, a possibilidade da gente ter esse setup prévio é sensacional, porque você pode utilizar a seu favor esses pads de resina, certo? E Uhum. você pode remover alguns defeitos de esmalte que podem interferir na colagem do bracket. Você É bem entendeu? preciso, né? Essa É parte é bem bem precisa. preciso. É bem preciso, porque aí você faz o posicionamento do bracket no modelo do setup, e Uhum. aí você constrói, aí você fez esse posicionamento, ele mantém daquele jeito, e aí você volta para o modelo da maloclusão e constrói a moldeira de transferência. E essa Uhum. moldeira de transferência, ela fica com o bracket naquela posição do setup. Uhum. Você É, mas entendeu? uhum. E Muito essa legal. moldeira, normalmente, elas são rígidas. Por quê? O bracket, ele tem que entrar direitinho Uhum. naquela posição do dente da maloclusão para ele atingir aquele resultado final que você obteve no setup. E aí tá o maior trunfo desse tipo, porque ela traz É, fidelidade, né? Quem já usou outras moldeiras, que a gente tem experiência clínica, não tem tanta, né? Tem um exatamente. gap e essa forma é muito bacana. Acho que talvez seja a forma mais segura de se fazer também, né? A É. colagem com Além esse do tipo de planejamento que moldeira. você pode utilizar uma tomografia computadorizada. Isso Pois é. É o não tem preço. futuro, né? É um futuro aí É o que futuro. já usamos. É como eu falei, É, nós temos essa geração aí dentro da USP que logo mais teremos bons frutos, né? Bons trabalhos aí
para a comunidade Aham. ortodôntica, e um deles é esse daí que vocês estão desenvolvendo, que é bem bacana. Fala um pouquinho para a gente, Elô, a questão da impressão. Por onde que eu imprimo, né? O que é? Qual que é a impressora que a gente faz? E o material? Então, tem assim, algumas empresas nos Estados Unidos, Uhum. você pode enviar o seu planejamento, né, que você faz no software, dependendo do qual você usa. Aqui no Brasil tem poucos, mas Uhum. já trabalhamos com alguns, mas você envia para a empresa e a empresa te envia a moldeira certinha Ah, impressa, tá? legal. A gente não precisa ter isso no Isso, consultório. Eu não preciso ter a impressora no consultório. Eu então, envio. hoje em dia, hoje, hoje em dia tem alguns laboratórios aqui Uhum. que você pode também mandar o seu planejamento, se você tiver o software, ou você pode pedir o planejamento Tá. através do pedir o planejamento e aí eles te mandam essa moldeira impressa. Até o laboratório da Kika, que é um Sim, laboratório parceiro nosso lá, ela referência. faz esse trabalho, então ela tem o software que eu não vou citar nomes, né, mas é, e, e eles fazem o planejamento e você pode até acompanhar esse planejamento, aonde você quer a colagem, se você quer um smile arc ou não. E ela te manda a moldeira prontinha e você encaixa os brackets e faz a transferência no paciente. Nesses momentos, E nesses momentos assim, dessa parte de tecnologia, é fundamental a gente ter laboratórios de qualidade, e a Kika é uma das referências, né? sim, Nessa parte também é tem muito o séria, é uma Eustáquio, pessoa. Uhum. Eustáquio em São Paulo também tem, né? Sabe o que me preocupa um pouco, Elô? Porque tem muita gente, até deve estar assistindo, que às vezes na sua cidade ou fora de São Paulo não tem essa acessibilidade tanta, né, de ter um scanner dentro do consultório e fazer isso. Mas a Kika, por exemplo, é um laboratório que eu falo muito dos meus cursos de MARP, que ela traz um suporte para o Brasil todo. Então, se eu quero Traz. fazer uma colagem de indireta, eu contacto um laboratório como o dela, por exemplo, que vai me ajudar bastante, né? Acho que Sim, isso é acho legal. que é super Facilitar a importante. vida do ortodontista, né? E também Uhum. tem escolas, assim, no interior do Nordeste, tudo, que eles têm um scanner, e aí os ortodontistas da região podem utilizar aquele scanner, então eles também acessibilizam muito essa questão de lugares mais distantes que não tem tanta, como a gente tem aqui em São Paulo. Então também é uma informação muito legal na parte Uhum. digital. É. Pessoal, vocês estão aí assistindo, podem mandar as perguntinhas e assim que a gente parar um time, assim, a gente vai respondendo, tá bom? Já tem uma aqui, Uhum. Elô, ó. A Ah, é da Dani Dani. perguntou, o Oi, setup Dani. seria manual? Seria manual ou já tem programas como o Invisalign que pode simular a posição final dos dentes e a partir daí posicionar diretamente os brackets? Sim, Dani. Eu estava falando agora sobre isso. Tem, assim, o que existe de melhor hoje em dia na colagem digital é essa possibilidade da gente conseguir fazer o setup prévio, e aí faz o posicionamento dos brackets no modelo da oclusão, né? E aí depois você constrói a moldeira de transferência no modelo da maloclusão. Chegou, Uhum. entendeu? Então é meio confuso isso. Eu fiquei um tempo para entender isso. Para entender Mas esses passos, né? esses passo a passo. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, que a gente vai acostumando mesmo. Então, assim, você faz a colagem do bracket no modelo do setup. E Uhum. aí você constrói a moldeira no modelo da maloclusão, tá? E você faz a transferência. Então, isso seria o seu maior aliado para. Lembra lá da colagem. A Dani é minha amiga da colagem lingual, dos Ah, cursos legal. linguais. Então, assim, você incorpora nos pads, né, da resina, os defeitos de esmalte e os torques que você deseja. Que às vezes o bracket ele tem uma prescrição, mas não é aquilo que a gente deseja no resultado final. Você tem que depois trabalhar no fio, fazer dobras, né? Recolar bracket. Então, assim, essa possibilidade de você utilizar o modelo do setup para fazer o planejamento, eu acho que isso pula várias etapas Uhum. na sua finalização É a grande depois. vantagem, né? Ó, tem mais É. perguntinha aqui, Elo, que também faz parte desse assunto. A Milena perguntou como é feita a transferência e quais os materiais e resinas que são usados na colagem direta. São as mesmas da direta?
Então, depende. Se você utiliza, por exemplo, uma resina translúcida, você pode utilizar uma transbond que você usa na colagem normal, na Direto. colagem direta, Uhum, tá? uhum, Então, assim, normalmente essas resinas que são impressas, elas são translúcidas. Isso facilita muito. Mas se uhum. você vai utilizar, por exemplo, uma resina, ou então assim, até moldeiras feitas por termoplastificadoras, você pode usar a Transbond mesmo. Uhum. Mas se você utiliza uma moldeira, vai fazer uma colagem indireta tradicional, utilizando moldeiras de siliconas, né, que não tem essa translucidez, aí você tem que utilizar as resinas duais. Por isso que elas estão saindo do mercado, essas Uhum. resinas autopolimerizáveis, né, porque elas Química. vão cair em desuso. Então, assim, o som de sair, hoje em dia a gente só tem a Uhum. Reliance. Reliance. Então, as moldeiras hoje em dia, elas estão vindo com essa translucidez que a gente consegue Uhum. utilizar um foto de alta potência, claro, né? Eu Uhum. utilizo o da Ultradente e o valo da Ultradente. E então a gente consegue ter uma colagem com perfeição, assim. Então Uhum. não temos muitos problemas, E não. então, aí como sai tanto um como o outro, Milena, então a gente usa, pode usar transbond, como a maioria das moldeiras são transparentes, passa a luz. Então não tem Isso. problema, você pode utilizar dessa forma porque vai fotopolimerizar, né? Então acho que Uhum. a Camila perguntou que tipo de cola de resina que utiliza na transferência. Essa é uma grande dúvida, né? Pode falar tanto da modelo de gesso quanto digital, né? Quando a gente transfere, que é uma grande dúvida. Na digital não precisa, né, Lu? Já sai Né? com a base Só fica se ali em você cima. faz. Só se você faz daquele jeito que eu te falei, que você imprime o modelo e Uhum. encaixa o bracket no modelo impresso. E aí a gente recomenda prender com um tipo de cola. Meu, Qual assim, cola? os autores citam várias, Uhum. como cola tenaz, cola Prit, entendeu? Só Você para você antigamente posicionar, fixar ali, né? só para fixar, exatamente. Aí só que depois você tem que lavar o bracket, utilizar uma acetona, tá? Uhum. Pura Uhum. para limpar essa base do bracket ou um álcool 70, que hoje em dia tá tão difícil, né? E então você pode, aí você tem que limpar direitinho e aí você faz a colagem transferindo para a boca do paciente. Uma colagem, ataque ácido, tudo direitinho e resina normal, tá? Entendi. O que Porque mais? às vezes confunde com modelo de gesso, porque no modelo de gesso a gente faz uma pré-colagem no modelo com resina, Sim, né? E é. aí na boca a gente usa eu uso flow, por exemplo, aí já associa uma com a outra, faz a limpeza, mas associa. A digital é um E pouquinho diferente, mas acho que você respondeu bem sobre essa no modelo pergunta. de gesso, até o que a gente utilizou na nossa pesquisa, a gente teve um grupo controle com modelo de gesso. Então, Uhum. a gente fez a colagem no modelo de gesso com resina transbond, tá? E aí, utilizamos resina, a moldeira de silicona. E aí, foi feita a colagem com a resina autopolimerizável da Reliance. É, Então, porque como ela era uma moldeira que ela é completamente, não tem nenhuma translucidez, fechada. então a gente teve que utilizar essa resina, que assim, quem faz colagem direta, quem faz técnica lingual, conhece super bem. Antigamente Uhum. onde, né, mas parou de fabricar, então, que eu saiba, tem a Reliance atualmente. E fala um pouquinho, Elo, dessa moldeira de silicone. Porque, por exemplo, eu quero fazer no meu consultório, modelo digital. Hum, É uma coisa acessível para a gente fazer, mas quais são os critérios dessa moldeira para você falar para eles de silicone? tá. Então, você pode até mandar, assim, pedir para fazer uma colagem digital, assim, um laboratório que faça isso. E aí ele vai se você não tem todo esse arsenal no seu consultório, né, você pode pedir para ele te mandar o modelo impresso com os brackets posicionados, tá? E aí você faz essa moldeira Isso. de silicone e posiciona os brackets dentro. Uhum, Entendeu? E uhum, aí você faz essa transferência com
a cola autopolimerizável, tá? Uhum. Então, mas assim, sinceramente, eu acho que a gente vai atingir um nível, mesmo aqui no Brasil, assim, nesses laboratórios, que as pessoas ficam entrando, engraçado. E eu acho que assim, eu acho que realmente a ortodontia está avançando demais. Então, esse tipo de colagem com Poder. vai acabar E os estudos têm caindo. mostrado que não tem tanta fidelidade, né? Mas assim, é uma moldeira dupla, né, Lô? Você tem uma mais durinha e uma mais mole, né? Que você faz uma Isso. moldeira de silicone, e aí para você ter uma fixação melhor ali na moldeira de silicone, no convencional, não é? Então, a moldeira de silicone, a gente utilizou um tipo a silicona de adição mesmo. A gente não Ah, utilizou, silicone de adição, tá. não utilizamos a parte mais fluida. Então, Aham. assim, você manipula, faz um roletinho e posiciona no modelo. Vai apertando no modelo e ela vai Uhum. marcando todos os brackets. E aí depois você tem que fazer alguns cortes, né? Mas é uma coisa mais técnica. Uhum. E para ter esses brackets já posicionados nessa moldeira. Legal. Então, é, então assim, é bem técnico, você precisa ter um treinamento para conseguir ter esses resultados. A gente teve alguns problemas com isso, mas depois Mas que a é bom gente. que você Então. aí que você É, pega mesmo, né, pra Não, mas o ensinar. legal é que foi assim, eu tenho, 20 anos de prática de ortodontia. Uhum. Então, assim, eu tenho, certa experiência com colagem Direto. direta. E eu fui colocada para trabalhar com a colagem indireta, que eu nunca tinha trabalhado. Então, assim, o legal de eu ter passado por isso foi quem não tem, assim, acho que uma das conclusões que a gente vai ter é que, assim, quem não tem esse treinamento para trabalhar com a técnica indireta, convencional, que seria de modelo de gesso, consegue trabalhar com a técnica Ah, digital. legal. Por causa Ótimo. do auxílio dessa tecnologia, entendeu? Então, Uhum. assim, mesmo eu não tendo experiência de trabalhar com a indireta, Uhum. os- eu espero que os resultados sejam muito melhores do que a técnica direta, que foi eu Foi que muito coloquei bom. do grupo controle, entendeu? É muito bom você Então, desvincular uma coisa da outra, porque o que, que eu vejo assim, exatamente. os alunos novos, né, os jovens que estão chegando aí na ortodontia vão ter muita facilidade para essa modernidade que está chegando, né, de lidar com software e tudo mais. Aí fazem, mas eu nunca usei a de gesso. Não tem problema, porque Não você tem vai. problema. E os softwares Exato. são muito simples de fazer, né? Eles são auto-explicativos, né? Os Então, softwares, né? então, é igual a Então, Apple. é. Verdade. E acho que a gente falou bem dessa questão dos laboratórios, que vão onde vai ser a finalização dessa moldeira, né? Não preciso ter isso no consultório, eu posso trabalhar Não. em distante, né? Eu acho que a gente Uhum. pode entrar agora, Elô, até para tirar algumas dúvidas, que até uma colega sua perguntou aqui, se não escorre. Vamos entrar na parte clínica. Por Tá. exemplo, já fiz, planejei no software, imprimi, e agora eu vou para o meu paciente. Quais são os passos criteriosos para eu evitar os meus erros? Quais são os erros mais comuns? E o que a gente pode fazer para contribuir com essa parte dessa etapa tão importante que é a colagem? Tá. Propriamente. Então, bom, vamos lá. A parte clínica, gente, vou falar da digital, tá? Que dá para perceber Digital. que é Isso. muito fã. Fala só da digital. Pode ser. Tá. Então, a parte clínica assim, é sensacional, gente. Porque assim, eu tô muito empolgada com tudo isso, porque assim, depois de um certo tempo de clínica, quando você vai fazer uma colagem, você sai um pouco cansado, É entendeu? Então, desgastante. por exemplo, demoro no meu consultório para colar uma boca inteira 1 hora, Uhum. sabe? Então, assim, você faz, se posiciona, você olha, vê como é que tá, se você vai boca superior e inferior, nossa. Então, assim, e às vezes, assim, você tá com um fluxo de paciente no consultório, você não pode, né, assim, demorar tanto, o Uhum. paciente já tá chegando. A técnica de colagem digital, você cola em 15 minutos. Olha que beleza. Então, assim, tem até dentro do estudo o tempo de colagem, assim, a comparação entre eles, né, a comparação clínica. Então, assim,
além de todas as qualidades que a gente já citou aqui, pro profissional, esse tempo de colagem, assim, assim, não tem preço. Uhum. Então, você consegue posicionar. A única coisa que essa colagem tem que ser feita em 4 mãos, tá? Então, você tem que posicionar a moldeira, comprimir essa moldeira e outra pessoa tem que polimerizar para você. Então, essa polimerização... Pressionar, né? Pressionar, você tem que pressionar. E Exatamente. Então, outra pessoa polimeriza, só que assim, isso vai rapidíssimo. Você faz toda a, a limpeza, né? Assim, a uhum. separação, a adequação do Profilaxia. meio, profilaxia, como se fosse uma colagem direta, só que na hora de posicionar, você posiciona todos os brackets juntos. Ou você E pode você... fazer moldeira. Se você não tem tanta experiência, você pode fazer moldeiras segmentadas, pedir para isso que eu ia colar falar. meio M arco, depois outro M arco. E você Então, divide em 3 ou você faz 2 M-arcos só? Você faz 3 então, interior, a gente exterior? utilizou na pesquisa 2 M-arcos. Uhum. Mesmo assim, foi muito rápido. Então, assim, Uhum. alguns problemas que a gente encontrou foi o posicionamento de segundos molares, tá? Então, assim, a gente teve bastante quebra de segundos molares. E isso é normal, assim, vários artigos citam isso também, e realmente a gente teve esse tipo de acontecimento, tá? Uhum. Mas os outros brackets, assim, vou te falar que a gente teve bastante sucesso. Então, foi bem legal, assim, ter trabalhado com isso. E me fala uma coisa, quais são os segredos para a gente evitar o excesso da resina? E é comum ter excesso da resina, né, na base? Então, esse é um dos pontos que é uma desvantagem. Porque se você utiliza aquela resina, aquela moldeira, que ela é impressa, mas ela é impressa inteira, né? E ela é feita no modelo. Aquelas resinas. Tem umas resinas que elas são mais maleáveis, né? Então você encaixa o bracket num quadradinho Uhum. e ela é como se fosse uma moldeira, uma placa de mordida. Então, ali você não tem como limpar em volta do bracket, tá? Uhum. Então, isso é uma desvantagem. Aí depois você tem que tirar. Talvez você consiga limpar só na parte gengival, que é onde a Uhum. moldeira encaixa, né? E aí você consegue passar um microbrush e limpar naquela parte gengival. Só que depois, quando você remove, a gente tem que ir com uma broquinha multilaminada em volta do bracket e fazer essa limpeza. Então, Legal. essa é a única desvantagem. Agora, a moldeira, que ela é individual, que ela é assim, ela é posicionada, que a moldeira rígida, você tem como limpar em volta do bracket, porque ela é uma moldeira que ela é um encaixezinho pequenininho entre que ela não é posicionada inteira. Eu Ela leva o precisaria braço, mostrar. Então, eu né? precisaria mostrar até uma foto dela, né? Porque Uhum. se vocês colocarem na internet aí no Google Indirect Bonding, Dá gente, pra vai ver, aparecer né? tudo. Todas as modelos que eu tô falando. Então, essa você tem como limpar Ah, melhor em volta do bracket, tá? legal. Essas moldeiras rígidas, Uhum. tá Legal. bom? E usa algum tipo de ácido específico? Pode ser nosso ácido normal. Normal, normal. É, Ácido esse- normal, transbonde normal, ou cola que você está acostumado, Tomada, tá. resina composta, Aham. o que O você tiver tempo, acostumado. o tempo de fotopolimerização, ele é maior ou não? Ou Então, é individual ou é em grupo? Tem alguma especificidade sobre isso? eu acho que assim, você tem que usar um bom foto, tá? Uhum. A gente utilizou aqueles de ondas longas da Ultradente. Uhum. Então, eu acho que tem que ser um foto de bom alcance, por mais que tenha translucidez na resina, porque ele tem que atingir várias camadas, né? De alta potência. É. Tá, Então, eu acho que o foto realmente é uma coisa que tem que ser investida. legal. Mas a gente não tem experiência de utilizar outro tipo de foto. Uhum. Mas os trabalhos não citam muito isso, tá? Tá, Então, não eu acho que pode, influencia. como são coisas novas, Tá. eu acho que pode ser que a gente consiga fazer com um foto convencional. Saiu um trabalho agora sobre, comparando os dois tipos de mais da colagem direta, um foto normal de rápido de alta potência e um foto
normal, né, de 20 segundos. E não teve muita diferença na questão da adesão. Então é interessante Ah, também. é? Ah, Pois, depois me passa, quero ver. a questão de remover a moldeira, Elô, isso pode trazer um pouco de insegurança para um clínico que nunca fez colagem direta. Será que meu bracket vai soltar? O que você tem de experiência para falar sobre isso na hora da remoção da moldeira? Então, esse é um momento muito... Você tem que fazer com muita calma, tá? Assim, uma coisa que... Eu acho que depois, quando você cria um pouquinho mais de experiência, você consegue fazer tranquilamente, sem pensar muito. Mas, assim, todas as moldeiras, mesmo as termoplastificadas, mesmo as moldeiras feitas por silicona de adição, as impressas, a impressa inteira, você tem que saber aonde é a guia para fazer essa remoção, tá? Aonde que é o sentido de entrada dela, entendeu? Essa parte, Então, né? você tem a inserção e a desinserção. Então, você tem que saber exatamente para onde você vai. Porque se você desloca um pouquinho, pode acontecer de ter alguma quebra. Então, assim, as moldeiras que a gente utilizou, elas iam quebrando na hora que a gente ia removendo, as pecinhas elas iam se quebrando. Então, no começo, a gente ia fazendo tudo certinho, quebrando, tal. Só que depois que a gente cria um certo tipo de experiência, a gente já sabe a desinserção do bracket e a gente ia remover ela até sem quebrar. Porque, assim, se depois... Isso é uma das vantagens dessa moldeira impressa, que se você, durante o tratamento, o paciente solta algum bracket, você tem como posicionar ele dentro do casulinho dele, como se fosse da técnica lingual, o pessoal que está da lingual aí, e você faz a recolagem desse bracket perfeitamente feito no fluxo digital. Então, você consegue recolar utilizando a mesma moldeira, entendeu? Então, assim, a gente tentava não quebrar o máximo possível para a gente conseguir fazer essa recolagem. Legal. E as outras etapas seguem as mesmas da colagem direta, né? Aí levantamento oclusal, enfim, não muda nada, o resto é só não muda nada colagem. A abordagem do tratamento que você vai ter no seu paciente. A única coisa, assim, que é óbvio, se tem um dente que está com um apinhamento muito grande e você... Talvez aquele bracket você não vai colocar indiretamente. Você vai colar, esperar abrir espaço e depois fazer a colagem direta. Então, assim, a gente consegue colocar todos os dentes, colar todos os dentes, né, inicialmente, quando você tem todas as coroas clínicas, não tem apinhamentos muito severos, entendeu? Então, disponíveis. Legal. E acho que é legal também falar, Elô, que assim, isso é uma dúvida que gera. Eu posso pôr isso como vantagem para o meu paciente, porque às vezes você acaba cobrando um pouco mais, porque é uma colagem indireta. E a minha experiência, quero que você fale a sua também, é que isso é vantagem para nós. Lógico que o tempo de cadeira dele diminui, mas eu não gosto de trazer isso como uma grande vantagem para ele. Eu uso colagem indireta. É pro clínico que está fazendo que traz essa vantagem, mas para o paciente, talvez o tempo de cadeira. Qual a sua experiência em relação a isso, em relação ao paciente? Eu posso trazer essa vantagem? O que você acha? Eu acho que sim, porque o tempo de finalização vai ser infinitamente menor. Isso. Então, eu acho que, assim aqueles últimos 6 meses que a gente fica finalizando, chegou no último arco e a gente fica fazendo dobra e tira uma radiografia e vê se a raiz está, sabe assim? Então, eu acho a vantagem para o paciente, além do conforto clínico no momento da colagem, é a finalização. Primeiro que você vai ter uma finalização muito melhor. Precisa. Tá? Muito mais precisa. E segundo que o tempo de finalização vai ser muito mais curto. Porque a gente tem... por exemplo, o paciente também não pode quebrar o bracket, né? Porque senão você já perde toda a, né? Esses cuidados. A colaboração do cara. São fundamentais para que ele tenha toda apesar de que a gente... Apesar de que a gente pode recolar... Isso, você falou, legal. Na mesma posição, né? Na mesma posição, exatamente. Entendeu? Então, acaba sendo por você, acaba sendo uma vantagem para a gente falar isso para o paciente também. Lógico, com todos os cuidados que ele precisa ter para que a gente consiga... Porque eu tenho muita preocupação de falar de tempo para o paciente. Eu falo que algumas técnicas otimizam o nosso tempo, mas não é que é mais rápido, né? Porque é mais rápido. Como os autoligados, né? Assim, a gente fala muito de tempo de tratamento. Aqui, eu tô falando de tempo de tratamento também. Por quê?
porque você vai ter uma finalização muito mais rápida. Você não vai sofrer na sua finalização. Sim. Então, eu acho que é uma vantagem, assim, tanto para a gente, para nós ortodontistas, como para os quanto pacientes. para os pacientes. Sim. Legal. Vamos aqui umas perguntinhas. O Carvalho Ortodontista Alexandre, ele perguntou: no caso de placas de acetato, precisa ser feito algum preparo no modelo impresso antes de confeccionar a placa a vácuo? Não, você pode fazer a placa a vácuo direto sobre o modelo impresso. Não tem nenhum preparo prévio. Legal. Boa pergunta. Você pode usar a placa a vácuo simples ou a dupla. Eu prefiro a dupla, Isso. porque você consegue um pouco mais de rigidez, né? Nessa Exato. plaquinha. Tá? Qual o tempo de trabalho em relação à colagem direta? Você já tem essas respostas? Já. É muito menor. Assim, normalmente a colagem direta a gente demora, vai de 50 a 1 hora para fazer as 2 aplicadas. E a colagem indireta, a média foi 20 minutos. Nossa, bem diferente, né? É bem diferente. Outra pergunta aqui. Qual software para posicionar os brackets que você utiliza? Tem muita variedade de marca e modelo de bracket nesses softwares? Sim, assim, todos os softwares, eles possuem uma galeria, tá? De todos os brackets disponíveis. Não sei se é isso que ele perguntou, foi isso? Foi, ele perguntou Então, qual assim, software para posicionar os que eu brackets. utilizei? Primeiro essa pergunta. Qual software? Pode falar marca? Pode. Vamos falar marca. Então, a gente está utilizando o da Elementrix, que é o da Sure Smile, que foi comprado pela Cirona Dentsply. Eu já utilizei também o da Trishape, tá? E o Aeroc, que é um outro chinês, eu acho, né? Então, assim, todos possuem uma galeria de todos os brackets, tá? Então, assim, tem lá Órmico, Morelli, H4. Então, você vai lá, escolhe o bracketzinho que você vai usar, tá? E aí você começa a fazer esse posicionamento digital. Aí, ou manda imprimir o modelo, ou manda imprimir a moldeira. Aí, a moldeira você pode escolher entre a rígida e a maleável. Tá? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, os modelos e marcas estão disponíveis. É um banco digital de brackets, né? Que traz essa fidelização. Então, não se preocupa com isso. Você usa Morelli, vai ter Morelli ali, também ele tem, né? Isso. Antigamente Todos não têm tinha, Morelli. né, Elô? Antes não tinha. Antes a gente não tinha essa acessibilidade de marcas nacionais. Hoje já é uma coisa mais comum, né? Já tá cada vez mais no Brasil. O Brasil é um mercado muito grande, né? Então, todos estão atentos pra gente aqui, né? E o segredo, acho que seja a parte clínica, como você falou bem, para você fazer uma boa colagem, para colar bem, você tem que pressionar, né, adesão, foto, luz, profilaxia, para que você tenha sucesso nesse procedimento todo de colagem indireta, né? Para pesquisa é sensacional, né, Lô? A gente está vendo ali as respostas e logo mais a gente vai ter, se Deus quiser, umas publicações boas, né? Se você e seu grupo da USP. A gente está com um grupo muito legal lá. E é um prazer estar assim, participando disso. E eu estou muito feliz mesmo de estar participando. E o Felipe perguntou aqui, ó, Felipe, nosso colega lá da USP, em relação ao tempo total, incluindo planejamento virtual, workflow, logística, você tem dados também ou só o tempo clínico? Que pergunta boa. Que pergunta boa. Então, a gente não conseguiu fazer esse planejamento, né, do workflow. Porque a gente está dentro de uma universidade, né? Então, assim, as coisas não funcionam da mesma maneira que funcionariam dentro de um consultório, né? Mas, assim, existem trabalhos... Tem uma curva de aprendizado que talvez seja mais lento, né? No começo, mas depois... assim, esses dados já existem em algumas publicações que foram feitas dentro de consultórios. Então, eles fizeram toda essa medida, assim... E eles falam realmente que o tempo clínico, que é escaneamento, né? Que você faz workflow, e o tempo de colagem, eles não se diferem tanto, porque se você tem uma certa prática, eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer o planejamento digital,
No começo eu falei, nossa, isso é muito demorado, não vai dar certo, isso aí não vai dar certo. Depois eu comecei a fazer esses planejamentos em 10 minutos. Uhum. Então, assim, sabe, óbvio, você manda imprimir, só que você não é você que está imprimindo, é uma empresa, um laboratório. Então, assim, eu acho que não só para o paciente, mas como para o ortodontista, é muito vantajoso você Uhum. utilizar esse método, porque, assim, tanto até para sua saúde mesmo, sabe? Então, Imagino. mas eu acho que a gente tem que tirar o lado melhor de tudo isso. Então, muito obrigada e muito obrigada a todos os meus amigos que estão aí também, me dando esse Ela apoio. tá tudo aqui. Obrigada, gente. Foi muito Tá bom. bom? E, gente, um Ah, abraço para todo mundo. Thalita, saudades, viu? Saudade de todo é. mundo da USP. Pois é, E deu uma saudade de todo saudade, mundo, de né? todos os meus amigos. Eu mandei pra Vivi e falei, nossa, Vivi, tô com saudade de vocês esses dias, Também. né? Então. Não, É, legal, Elô. Obrigada aí tá pela bom. participação. Eu vou finalizar aqui com eles para falar de amanhã. E Tá. depois a gente disponibiliza essa live, vai ficar 24 horas aí disponível para vocês assistirem também, quem não viu agora, tá bom? Tá. Beijo, Legal, Elô. legal. Obrigada, Thalita. Muito sucesso, viu? Obrigada. Beijo. Tchau. Pessoal, então amanhã a gente ainda tem, a gente segue aí uma sequência de lives, né? A gente tá também tem outros assuntos. Amanhã que vai falar com a gente é a minha querida amiga Grazi, ela tá aí já, tá assistindo. Amanhã a gente vai falar sobre Invisalign, só que Invisalign First, que é para crianças e adolescentes. Então é um assunto sensacional que ela vai compartilhar um pouquinho da experiência dela com a gente. Então eu espero vocês amanhã às 16 horas, um papo muito legal sobre Invisalign First, tá bom? Hoje eu terminei um pouquinho mais cedo porque ontem a gente não conseguiu, passou da hora e travou um pouco a live. Mas agradeço muito a participação de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Doutora Heloísa tá marcadinha ali no meu story para vocês seguirem ela, tá? E é isso. Até amanhã. Um beijão para vocês e a gente se vê. Beijo.